Boa tarde. IMEC fiscaliza a qualidade dos brinquedos comercializados em São Luís. A capital maranhense está na 8ª colocação entre as 6 cidades brasileiras com piores índices de saneamento básico. Comissão do PAC das Cidades Históricas vistoria locais que serão beneficiados com o programa do governo federal em São Luís. E veja também, Outubro Rosa chama a atenção sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Repórter Maranhão está começando agora. Com a aproximação do Dia das Crianças, o comércio se enche de opções de presentes e os brinquedos são sempre os mais procurados. E para evitar a venda de produtos irregulares, está sendo realizada a fiscalização no comércio de São Luís. Vera Lúcia trouxe o filho dela, Leandro, de apenas 4 anos de idade, para escolher o presente. Depois de muita procura, finalmente o pequeno Leandro se decidiu. A mãe atenta se mostra preocupada com alguns itens de segurança contidos nos brinquedos. A idade dele, né? O brinquedo que dá para ele. Cada peças pequenas, né? A gente não pode comprar. O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial orienta os consumidores. Tem que observar, especialmente se tem o selo do Inmetro com a certificação, tá? A marca, a faixa etária do produto dizendo que vai até de 0 a 3 anos, a 4 anos, o CNPJ e o código de barras e as informações em português. Para facilitar a vida dos consumidores, o IMEC promove até amanhã a Operação Dia da Criança, com o objetivo de verificar a procedência dos brinquedos. Os fiscais também pretendem reprimir o comércio de mercadorias ilegais. Até o momento, em São Luís, 32 lojas já foram fiscalizadas e cerca de 200 produtos foram apreendidos. O estabelecimento que desobedecer às regras do Instituto de Metrologia será responsabilizado e também terá um prazo para reparar o erro. A gente notifica o proprietário da loja ou gerente para apresentar a nota fiscal dos produtos que a gente encontrar. Aí nós fazemos a apreensão dos produtos, levamos para a sede do IMEC em Metro aqui em São Luís e eles têm 10 dias para apresentar a nota para poder autuar o fabricante ou importador. Nesta loja de São Luís, não foi encontrada qualquer irregularidade. Nós procuramos comprar somente brinquedo que tenha metro, tá? Seja ele importado ou brasileiro, mas sempre procuramos adquirir produtos com qualidade e com registro de metro. No caso, algum consumidor se depare com um produto fora dos padrões, seja vendo essa reportagem, perceba que tem um brinquedo, um produto fora dos padrões, o que deve fazer? Aí ele liga pro IMEC aqui, dizendo qual é a loja que foi encontrado o produto e que o Inmetro vem fazer a verificação para constatar o erro. Quem estiver em uma loja e se deparar com algum produto irregular, é só ligar para o IMEC no número 3232 3748. Os quilombolas continuam ocupando a sede do INCRA em São Luís. Esta manhã foi realizada uma reunião com o superintendente do órgão, Inácio Rodrigues, que falou com os manifestantes sobre o andamento dos processos que tramitam no Maranhão. Esta tarde, os quilombolas devem decidir se continuam acampados ou se deixam o órgão. E hoje completa 6 meses que a emenda conhecida como PEC das Domésticas foi aprovada no Congresso Nacional. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações sobre o assunto. Luanda, já dá para sentir melhorias depois da promulgação dessa emenda? Boa tarde, Edmilson. Olha, o cenário ainda é de incertezas, tanto para empregados quanto para empregadores. Ao meu lado está a advogada do Sindicato dos Empregados Domésticos do Maranhão, Osana Fernandes, que vai falar um pouco mais sobre a PEC das domésticas. Boa tarde, doutora Osana. Que pontos ainda faltam ser regulamentados na lei? Bom, a emenda constitucional 72, que trouxe os novos direitos, aliás, garantiu outros direitos para as empregadas domésticas, ela falta regulamentar o FGTS, né, a questão da multa rescisória, que nós já estamos acompanhando as discussões dentro do Congresso Nacional, relacionado à porcentagem recolhida acerca do FGTS, e a questão do adicional noturno, as questões de salário-família, tudo isso precisa ser regulamentado. O que está regulamentado é somente, até agora o momento, a questão das horas extras, jornada de trabalho. E já foi percebida alguma redução na jornada de trabalho?
Já foi percebido. Nós, do sindicato, fazemos atendimentos às segunda, quartas e sextas, e a gente percebe que a preocupação dos empregadores é em regulamentar a jornada de trabalho, fazendo com que o empregado doméstico ele assine o ponto na entrada e na saída, cumprindo as 8 horas determinadas pela lei. Chegou a haver demissões depois de promulgada a PEC? Houve várias demissões, mas o que a gente percebe é que essas demissões elas não são só referente à promulgação da emenda. A questão envolve o mercado que está sendo aquecido e que exige também empregadas domésticas procurando novas formas de trabalho. E isso, na visão da sociedade, na visão geral, o enfoque é dado somente em função da emenda constitucional que trouxe os novos direitos para as empregadas domésticas. As pessoas hoje estão procurando, digamos assim, mais diaristas do que mensalistas? Estão procurando mais diaristas. Na verdade, a informalidade, a falta de assinatura de carteira de trabalho, ela sempre existiu. Nós, o sindicato, a maioria das empregadas domésticas que procuram o sindicato, elas trabalham na informalidade. E a informalidade, ela continua, só que hoje ela está vista num enfoque maior, tendo em vista a emenda constitucional. E, doutora, e os acordos que estão sendo firmados entre empregados e patrões, até mesmo por conta da falta de regulamentação, como é que o sindicato vê esse tipo de acordo? O sindicato, ele vê da seguinte forma: como não existe regulamentação, a gente admite que o empregado doméstico e o empregador façam um contrato de trabalho com cláusulas dizendo a jornada de trabalho, quanto o FGTS já pode ser recolhido, sempre pode, é facultativo, não é obrigatório. Então o contrato estabelece o adicional noturno, estabelece a quantidade de jornada, estabelece os direitos que ainda não estão regulamentados. Então nós consideramos o contrato como eficaz na relação trabalhista. O que nós não acordamos e que nós orientamos é a questão do acordo formal, sem ser um documento por escrito onde ambos concordam. Doutora, muito obrigada. Nós voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Luanda. E um estudo realizado em todo o Brasil revelou que São Luís ocupa a 8ª colocação entre as cidades com as piores condições de saneamento básico. Essa realidade é sentida de perto por milhares de habitantes da capital maranhense. Os 2 edifícios residenciais construídos recentemente por conhecida construtora despertaram um antigo e recorrente problema da capital maranhense, o saneamento sanitário. Segundo estes moradores, a tubulação do esgoto do bairro está sendo ligada ao sistema sanitário dos prédios e a preocupação está criada. Os canos inadequados, colocando numa caixa de visita bem aqui próximo do canto da praça, onde vai exalar a caatinga para todo o povo. E isso a gente está reivindicando que eles façam as coisas dentro das medidas possíveis. Isso é uma prática contumaz dessas empresas grandes. Eles acham que o esgotamento sanitário se joga em qualquer lugar. Hoje é sabido que São Luís do Maranhão é a cidade que mais recebe esgoto in natura do norte e nordeste, cara. E as leis ambientais estão aí para coibir isso, só que eles passam por cima de tudo. Eles se intitulam os caras. Em estudo exclusivo do Instituto Terra Brasil, no ranking do saneamento, avaliação dos serviços prestados nas 100 maiores cidades do país, São Luís encontra-se em 8º lugar, entre as que apresentam as piores condições de saneamento. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados anualmente pelo Ministério das Cidades e que contém informações a respeito das empresas fornecedoras de serviços. Dados da CAEMA indicam que o atendimento total de água na capital chega a 84%. Mas este doutor em engenharia sanitária acredita que os números não correspondam à realidade. Segundo ele, não há investimentos no setor e os que existem atualmente são para manter o sistema altamente comprometido. Recentemente, várias manifestações que abalaram aqui a cidade foi por conta da falta de água. Nós temos hoje também uma ameaça de colapso das fontes abastecedoras para a cidade de São Luís. O próprio sistema Italuís, na realidade, está apenas sendo modificada o diâmetro e o material da tubulação. Mas nós não estamos, com isso, aumentando muito a oferta de água. E veja no próximo bloco, o superintendente da Caixa Econômica Federal do Maranhão
fala sobre as novas regras para a compra de imóveis. E ainda nesta edição, Outubro Rosa alerta a população sobre o câncer de mama. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 38 minutos. Mais arte, mais cultura, mais informação nas noites da TV Brasil. Segunda às 8, as concessões públicas no Brasilianas.org. Às 11h30, estreia Contos Gauchescos, as tradições do Rio Grande do Sul. À meia-noite, outra estreia, Xuga, Amor, Sexo e Dinheiro no Quênia. Terça às 8, Alberto Dines analisa o papel da mídia no Observatório da Imprensa. Às 10, o Sambalanço de João Sabiá e Roberta Espinosa no Samba na Gamboa. Às 11, a arte do design em Arte do Artista. Na quarta às 11, o escritor Márcio Souza em Impressões do Brasil. Quinta às 10, no Caminhos da Reportagem, a exploração sexual de menores. E na sexta às 10, o filme Morrinho, Deus Sabe Tudo, mas não é X9, no Cine Nacional. Arte, cultura, informação, mais conteúdo nas noites da sua TV pública, a TV do Brasil. Ela tem uma mãe doida. Você está presa por agressão. Um pai desastrado. Eu estou com problema. Um irmão sincero. Eu podia ligar para uma amiga. Você não tem amigos. Paqueras e até inimigos. Eu detesto você. Ou seja, o que ela tem é história para contar. Vai ser o melhor fim de semana de todos. Coisas de Alice, a partir desta sexta, 6h30 da noite. A partir de hoje, as tarifas de ônibus interestaduais e internacionais com percurso superior a 75 quilômetros serão reajustadas. O aumento autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres é de 6,9%. E, de acordo com a NTT, o objetivo é manter o equilíbrio financeiro das empresas responsáveis pelo transporte de passageiros. Os valores são calculados, entre outros fatores, com base no índice de reajuste do óleo diesel. O Conselho Monetário Nacional decidiu ampliar o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados por meio do Sistema Financeiro de Habitação. Aqui no Maranhão, subiu de 500 mil para 650 mil reais. Vamos voltar a falar com Luanda Belo, que tem mais informações sobre o assunto. É com você, Luanda. Oi, Edmilson. Só lembrando que esses novos limites já estão valendo desde ontem, dia 1º. Ao meu lado, o superintendente da Caixa Federal aqui no Maranhão, Hélio Durante, que vai dar mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, tudo bem? Aqui no Maranhão, o reajuste foi um pouco menor. Por quê? É por conta do mercado, né? Então, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, os imóveis são mais caros. Então, para poder alcançar a mesma faixa de população, nessas capitais houve uma faixa maior. Agora, com 650 mil no Maranhão se compra um bom imóvel também. Na prática, para o trabalhador, o que significa esse aumento? Na prática, há um acesso ao trabalhador a um imóvel de maior valor, de maior tamanho, até pode-se dizer, porque antes nós comprávamos com recursos do FGTS até no máximo 500 mil. Com o crescimento de renda que há da população de modo geral no Brasil e no Maranhão também, as famílias buscam um imóvel de maior valor. E também ele busca adequar os valores de mercado ao ano de 2009, com a correção que houve de inflação. Então o trabalhador poderá comprar um imóvel de melhor valor, de maior tamanho, e também há uma oportunidade de buscar a quem precisar um financiamento com uma taxa de juros menor. Porque todo imóvel é enquadrado no SFH, ele tem a possibilidade de enquadrar numa taxa de juros de 7,8%, quando antes se pagava na faixa de 10% ao ano. Então, quais são os imóveis que ele vai poder financiar? Imóveis que sejam para a sua residência, urbanos, não pode ser um imóvel para uso comercial ou, enfim, para locação. Tem que ser para uso seu, da família, e que seja urbano. Quais são as regras da utilização do FGTS? A primeira regra, eu posso usar se eu tiver 3 anos de conta do FGTS. Segundo, eu posso usar no mesmo imóvel depois de 3 anos, ou seja, o mesmo imóvel depois de 3 anos, só depois de 3 anos para usar o FGTS. Eu posso usar numa cidade onde eu vou trabalhar, por exemplo, eu mudo o meu domicílio profissional, eu posso usar naquela nova cidade. E que seja para a residência da sua e da família. Superintendente, qual é o perfil, então, do trabalhador que vai ter acesso a esse crédito?
qualquer trabalhador, porque esse aumento, na verdade, ele vai pegar uma classe que tem uma renda maior, que busca um imóvel de maior valor. Mas qualquer trabalhador pode usar as condições do SFH, não importa o tamanho do imóvel que está comprando. Antes mesmo, já imóveis até 200, 300 mil, o trabalhador poderia usar todo o seu FGTS para pagar o imóvel inteiro ou parte do FGTS para pagar parte do imóvel e financiar o restante. Vamos a um exemplo hoje. O imóvel de 600 mil, o cidadão tem 100 mil de FGTS, ele usa 100 mil para amortizar e financia mais 500. Ou ele dá lá mais um outro carro, um outro imóvel, enfim. O fato é que nós podemos usar parte para a amortização ou logo para financiamento. Então, a classe média, então, é a maior beneficiada com esse novo aumento. Com certeza, quem tem uma faixa de renda maior e busca um imóvel maior, de maior valor, é beneficiado nesse momento. E, de fato, há uma faixa de renda de cidadãos que cresceu a renda e que busca hoje uma faixa. Então, esse público vai estar sendo atendido, com certeza, nesse momento. Para os outros públicos, como é que está a linha de financiamento de imóveis pela Caixa? Para qualquer porte de imóvel, para qualquer valor de imóvel, a linha de crédito disponível. Mesmo aquele que vai comprar um imóvel de 700 mil, que foge ao SFH, também temos linhas de crédito com até 30 anos de prazo. E as taxas de juros variam de acordo com o valor do imóvel e de acordo com o relacionamento do cliente com o banco, no caso a Caixa, né? Então, mas sempre tem uma linha para qualquer público, seja para 0 a 3 salários, que se enquadra no Minha Casa Minha Vida faixa 1, ou seja, de 3 salários para cima, se enquadrando aí até 10 salários no Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, e depois qualquer público, no SFH ou fora dele. Ok, superintendente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 39 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 22 e máxima de 37 graus. E veja no próximo bloco, comissão visita espaços históricos a serem restaurados em São Luís. E mais, campanha alerta a população sobre o câncer de mama. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 46 minutos. O que a gente faz agora? Não tem nada pra gente fazer. Venha curtir o programa mais legal da cidade. Puxa, que legal! Demorou! Vamos nessa, rapaz! Eu só queria dizer que você é um baita amigão. Cocoricó na cidade, nova temporada. A partir da próxima segunda, na Hora da Criança. O poeta Nauro Machado aguarda você na Praia Grande para um grande encontro com Aloysio Azevedo, Zelinda Lima, Salgado Maranhão e Catulo da Paixão Cearense. É a 7ª Feira do Livro de São Luís, a Feliz, que traz o tema Livro, Literatura e Tecnologia. Com atrações das 10 às 22 horas, de 27 de setembro a 6 de outubro, São Luís será a capital da literatura. A mudança se faz passo a passo e a leitura é o primeiro passo para a felicidade. Realização Prefeitura de São Luís. Retratos da vida cotidiana. As pessoas que estão por trás das fotografias têm alma. Alma é essa coisa que nos pergunta se algo existe. A fotografia que a gente faz é aquela que nos representa, é aquela que somos. Paisagens humanas. Eu acho que o grande barato é a gente permitir que quem receba a foto veja a alma dessas pessoas. Caçadores da Alma, nesta sexta, 7h30 da noite. Agora futebol. Pela Copa Cidade de São Luís, o Sampaio Corrêa derrotou o Bacabal por 1-0. Mais 2 jogos estão agendados para hoje. Cordino vai receber o Araioses no estádio Leandrão às 8h15 da noite. E no mesmo horário, o Maranhão Atlético Clube enfrenta o time de Balsas no estádio Nilzinho Santos. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, pelo grupo do Sampaio Corrêa, o Rio Branco e o Santa Cruz se enfrentam às 7h30 da noite na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre. Vistoria
as obras do Parque das Cidades Históricas está em São Luís para visitar os pontos que serão restaurados na capital maranhense. Dos 45 locais que serão beneficiados com as obras do governo federal, apenas 7 já foram licitados. Depois da liberação dos recursos na ordem de 150 milhões para a restauração de 45 espaços históricos em São Luís, a expectativa é pelo início das obras. Hoje, o coordenador nacional do Parque Cidades Históricas está em São Luís, visitando os locais que deverão ser reformados. A gente começa a receber os projetos em Brasília, nós vamos fazer as análises antes da disponibilização do recurso, mas o recurso está disponível e estamos podendo ver que vários dos projetos já estão em fase final de elaboração e quase prontos para a gente iniciar as obras o mais rápido possível. Então são 3 anos, né, para a conclusão dessas obras. Exatamente, nós temos até o fim de 2015, um pouco menos de 3 anos, mas até o fim de 2015 para executar essas 45 ações aqui em São Luís. Um dos locais visitados foi o da Refesa, na Avenida Beira-Mar, no centro da cidade. O local está ocupado parcialmente por órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O abandono é evidente. Mesas, cadeiras, equipamentos destruídos e arquivos jogados sem qualquer organização. O prédio, que por décadas abrigou uma estação ferroviária, deve passar por uma ampla reforma, dando lugar a um complexo cultural. A obra deve durar entre 1 ano, 1 ano e meio e custar em torno de 5,5 milhões de reais. Museus, teatros, casarões históricos, entre eles o Palácio Cristo Rei de arquitetura barroca, o Museu Histórico e Artístico do Maranhão e o Teatro Arthur Azevedo, um dos mais antigos do país. São 45 obras. Dessas 45, 7 já tem projeto executivo para licitação da obra. E o restante nós teremos que licitar os projetos executivos. Então iniciamos agora, nós temos 3 anos para dar conta de todo esse trabalho, de toda essa transformação que é esse programa do PAC, que visa a reabilitação do Centro Histórico de São Luís. A partir de hoje até o dia 5 de outubro, a Companhia Barrica estará no palco do Teatro Arthur Azevedo às 9 da noite para apresentar o espetáculo musical junino. A apresentação será gravada para ser transformada no próximo DVD do grupo. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro a preços que variam entre R$10 e R$30. A Companhia Barrica tem 28 anos e já percorreu 20 países difundindo a riqueza da cultura maranhense. Outubro foi o mês escolhido para se debater sobre o câncer de mama em diversos países. O Outubro Rosa visa divulgar a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que só em São Luís atingiu 190 mulheres em 2012. Dona Maria Augusta, de 64 anos de idade, descobriu em abril de 2011 que possuía câncer de mama. Após rigoroso tratamento, Dona Maria conseguiu a cura. O apoio da família, segundo ela, foi fundamental. E sem o apoio da minha família, meus filhos, dos meus amigos, não teria superado. Dona Maria Augusta já esteve na estatística de pacientes com câncer de mama. Segundo o tipo de câncer mais frequente no mundo, a doença registra 22% de casos novos por ano. No Brasil, as taxas de câncer de mama ainda são consideradas elevadas. No Maranhão, somente no ano passado, foram diagnosticados 460 casos de câncer de mama. Destes, 190 aqui na capital, São Luís. Na população mundial, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor. Então, como a gente sabe que ele tem condições de curar, no diagnóstico precoce, a gente faz essa questão da prevenção justamente para que a mulher consiga ter uma regularidade nos exames da sua mama e com isso ela conseguir diagnosticar se tiver alguma alteração muito pequena. Você ter uma lesão pequena, um tumor pequeno é muito mais fácil de curar e tratar do que uma paciente que já chega com tumor avançado. Então a prevenção é para diagnóstico precoce, porque diagnóstico precoce aumenta a taxa de cura de câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a realização do exame de mamografia anualmente para as mulheres acima dos 40 anos de idade. Engana-se quem pensa
que apenas as mulheres estão sujeitas à doença. É mais comum mesmo com a idade, né? Então são os homens mais idosos e que podem aparecer com alterações na mama, tanto de caroço, alterações na pele, ulcerações e a gente pede para que se o homem sentir qualquer alteração na região das suas mãos, que ele procure um mastologista também. Neste mês, ocorre o Outubro Rosa, movimento mundial que pretende estimular a detecção precoce do câncer de mama. Quem enfrenta ou conhece alguém com a doença deve prestar atenção no recado. Que elas não tenham medo, que elas enfrentem o câncer com dignidade, porque o câncer não mata. O câncer na minha vida foi apenas uma vírgula, porque eu entreguei na mão de Deus e eu superei. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.